E aí a gente entra numa questão muito importante, que seria a abordagem com o paciente exige alguma técnica específica para ajudar na veracidade e na concentração, visto que a gente está lidando com crianças, ou costuma ser um processo mais tranquilo e fluido? E uma das respostas dela me chamou bastante atenção, que foi: a gente é que se adapta ao paciente e não o contrário. Então, a partir disso, já dá para perceber que o trabalho da neuropsicóloga vai muito além de simplesmente aplicar a avaliação psicológica. Ela também tem todo um esforço de criar um cenário, um ambiente que seja propício para que a criança se sinta confortável e consiga participar do procedimento da melhor forma possível. E aí a gente está falando tanto das questões de concentração, porque existem muitos estímulos externos que podem desconcentrar, que podem dispersar, como também das respostas serem verdadeiras, e não somente aquelas socialmente aceitas, né? Então, eu falar aquilo que eu acho que você quer ouvir, e aí a gente entra na questão da euforia, que é característica dessa fase da vida, da infância, que acontece com bastante frequência, segundo ela, no consultório, quando as crianças chegam, já é muito naquela agitação de querer pular e querer subir em cima dos móveis e pegar os livros e manter o foco e a atenção em qualquer coisa que não seja aquele procedimento para o qual elas foram lá. Então, há de se ter toda uma técnica, todo um estímulo e um preparo para fazer com que esse ambiente seja propício para esse procedimento. Inclusive, muitas, segundo ela, gostam de conversar bastante sobre temas aleatórios e não especificamente sobre o que está sendo perguntado. Então, é um trabalho que não é muito fácil, mas que ao longo do tempo as técnicas vão sempre sendo aprimoradas. E uma das técnicas que ela falou para a gente foi a questão do teste, que inicialmente é algo muito chato, é algo muito repetitivo, que vai demorar, não parece interessante para a criança. Então, ela vai ressignificar essa imagem do teste para algo lúdico, algo divertido, que dê prazer à criança estar participando daquilo. E muitas vezes ela atribui um caráter de desafio a esse teste. E a gente sabe que normalmente, geralmente, as crianças gostam muito de ser desafiadas, né? Então tem muito aquela coisa, quando eu sou desafiado, eu quero provar para você que eu consigo fazer essa atividade. Então elas ficam ainda mais motivadas e estimuladas a participar daquele procedimento. A familiaridade também é uma parte muito importante. Como a gente está falando aqui de euforia, de agitação, é preciso de uma estratégia que faça com que nas próximas sessões, nos próximos encontros, a criança já não esteja mais nesse nível. Então, o fato de ela criar esse vínculo com a criança e atribuir essa familiaridade faz com que nas próximas sessões já seja um ambiente que a criança conheça, então não vai haver todo aquela vontade de conhecer o ambiente, de explorar, de mexer em tudo, não vai ser uma pessoa nova porque já é conhecida. Então, esse relaxamento ele acaba se tornando naturalmente mais fácil, mais rápido para a criança poder participar novamente da avaliação. E algo muito bonito que ela fala é que quando uma criança entra no consultório dela, entra também na vida dela. Então, mostra a importância de se criar esse vínculo com o paciente para o próprio processo. A disciplina é um fator bastante relevante também quando a gente fala dessa euforia, porque em muitos casos as crianças não recebem essa disciplina dos pais ou dos responsáveis em casa. Então, cabe ao psicólogo um papel que inicialmente não é dele, que é o de atribuir, de impor esses limites à criança. Então, são comuns falas, como, por exemplo, vamos focar mais aqui, senta aqui rapidinho para a gente conversar, mantenha tal postura, por conta disso. No caso de transtornos diagnosticados em crianças, de que forma a família, a escola e os professores podem contribuir para a evolução do paciente? Isso é muito importante porque não é um trabalho feito de forma singular, não é só uma pessoa ou outra que vão mudar esse cenário, é um trabalho feito em conjunto, tanto que ela atribui didaticamente o sentido de coterapeutas a esses agentes externos. Então, ela vai precisar da ajuda de toda essa galera que está junto na vida da criança. E aí entram dois fatores muito importantes quando a gente fala dos pais ou responsáveis. O primeiro é a ocultação. O que seria a ocultação? Os pais muitas vezes não querem relatar, não querem contar para a escola, para os professores e para outros profissionais que a criança foi diagnosticada com, por exemplo, TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a gente tem a proliferação do preconceito tanto como uma causa como uma consequência. É uma causa porque eu vou evitar de contar que meu filho tem TDAH na escola, porque eu não quero que ele seja visto como inferior, inferiorizado em relação às demais crianças.
E também é uma consequência, porque a partir do momento em que você oculta isso, você vai estar dificultando o processo de entendimento e de inclusão do seu filho, né, de que ele possa aproveitar da melhor forma possível aquele ambiente, mas você também vai estar ajudando a perpetuar esse preconceito. Então é um ciclo que fica o tempo todo se mantendo. O diagnóstico e o processo terapêutico são as duas fases mais importantes de toda essa avaliação psicológica, e em ambos os processos, a participação dos familiares, dos outros profissionais, do pessoal da escola é importante. Por quê? Para eu poder diagnosticar, eu vou precisar saber os sintomas, eu vou precisar saber o que está acontecendo na vida dessa criança. E depois que for diagnosticada a dificuldade, que a gente entender melhor por que isso está acontecendo, entra o processo terapêutico, que é a intervenção. Então, quando a criança não estiver em casa com a família, ela vai estar, por exemplo, na escola. Então, por isso que é importante que o pessoal da escola também esteja a par de toda essa situação, para que eles possam fazer parte da intervenção. E aí entra um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, que inclusive é uma diferença que a gente não entendia, foi muito bacana ela ter explicado isso. O multidisciplinar é quando você tem vários profissionais que estão trabalhando em prol da melhora de qualidade de vida de uma criança. O trabalho interdisciplinar é quando todos esses profissionais trabalham juntos. Então, eles criam uma corrente, eles criam um elo para que possam trocar impressões, né, inferências de cada um nas suas respectivas áreas. Então, aí a gente pode falar, por exemplo, do pessoal da TO, dos fonoaudiólogos, dos professores, para que consiga ter uma visão mais ampla do que está acontecendo com essa criança e como que a gente pode melhorar todo esse processo. Em uma sessão já é possível fechar um diagnóstico para o paciente ou é um processo mais longo? O tratamento já é indicado por você. E aí a gente tem a questão dela falar que muitas vezes, em muitos casos, na própria anamnese, ela já consegue ter um diagnóstico ali de cabeça. Mas é claro que por questões éticas e até por conta do próprio processo avaliativo, ela não vai fechar o diagnóstico ali, ela passa por todo o resto do procedimento. Mas que muitas vezes só pela lista dos sintomas que o pessoal da família faz já dá para ter essa inferência do que vai ser esse diagnóstico. E aí a idade da criança vai ser muito importante nesse processo, porque quanto menor for a criança, mais rápido vai ser o processo de avaliação. Isso se deve ao fato de que quanto menor a criança, né, quanto mais pequenininho, como ela costuma dizer, são menos funções para a gente poder avaliar. Então acaba sendo um processo bem mais rápido. Ela coloca uma média aí de 2 sessões para poder realizar esse diagnóstico no mínimo, né, 2 semanas. O tempo total seria 1 hora e meia, como ela disse, mas como são sessões de 50 minutos, acabam sendo em 2 semanas. E quando a gente fala de crianças pequenas, a gente precisa ter em mente que as avaliações precisam ser mais próximas uma da outra o quanto possível. Por quê? A criança pequena está com um desenvolvimento muito frenético do cérebro. Então, por mais que para a gente que já é adulto não faça muita diferença, esse espaço de tempo de 2 semanas, um mês e meio, para a criança já faz muita diferença, porque nesse espaço de tempo alguma coisa já mudou. Tanto que quando passa um espaço de tempo muito grande, ela já propõe aos pais de refazer a avaliação, porque com certeza já teve alguma alteração nesse resultado. Há uma cultura muito forte de reduzir o paciente ao seu quadro e transtorno. Como a neuropsicologia se posiciona sobre essa questão? E aí ela traz a ideia de que a neuropsicologia é uma área extremamente científica, extremamente objetiva, então ela vai ser pautada, o diagnóstico vai ser pautado em manuais como o DSM-5, como foi citado, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, e aí a gente não tem como escapar tanto disso, mas ela também fala que o papel principal do neuropsicólogo não é fazer esse diagnóstico fechado no sentido de rotular a criança, atribuir uma etiqueta e deixar por isso mesmo, mas sim de entender o funcionamento da criança, que é o que ela chama de fenótipo cognitivo da criança. Entendendo esse funcionamento, a gente vai poder entender melhor as formas de intervir. Então, isso é muito importante para não trazer aquela ideia da etiqueta na criança, você é o seu diagnóstico e você tem que viver em função disso.